E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Renata Del Rey, para quem não me conhece, eu sou tatuadora. E no vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho da minha trajetória de como eu me tornei tatuadora profissional e como vocês conseguem copiar tudo que eu fiz. Gente, primeiro, eu sempre fui muito ligada à arte, desde pequenininho, desenho. Desde que eu me entendo por gente, eu tô rabiscando, pintando, fazendo alguma coisa relacionada à arte. A pintura, a desenho, o que for, colorir, enfim. Tô com o meu roteirinho aqui, porque apesar de ser a minha história, tem pontos que eu não vou me lembrar 100%. Então eu parei, lembrei, peguei fotos e vou passar tudinho aqui pra vocês. Sempre fui muito das coisas manuais. E aí eu estava em um período da minha vida que eu estava trabalhando no comércio, eu estava vendendo Rinodê na rua, porta a porta, eu ia, batia lá, tudo bom? Eu sou o representante da não sei o que, vendia porta a porta mesmo. Morrendo de vergonha, porque não parece, mas eu sou uma pessoa tímida, principalmente para um primeiro contato assim. Então era um desafio, mas eu ia com outras pessoas, enfim, me virava. Então eu trabalhava no comércio, vendia Rinodê, e aí eu tava naquele período meio que sem saber o que é que eu ia fazer para minha vida. Não queria ficar ali. Eu trabalhei no comércio e foi ótimo para eu ter certeza que eu não quero mais voltar para lá, gente. Juro. Quem trabalha, quem já trabalhou sabe o perrengue que é, a trabalheira que é. E aí, um certo dia, conversando com um primo meu, Gabriel, gente, eu nem sei se ele lembra mais dessa história, mas toda vez que eu falo, eu cito ele, porque foi, assim, muito marcante pra mim. Em uma conversa, a gente tava numa hamburgueria, bem assim, de podrão mesmo, a gente comendo lá um hambúrguer e conversando sobre a vida, né? Ele também tava nesse período meio sem saber o que fazer. E aí, ele me sugeriu por que eu não começava a tatuar. Eu, quê? Tatuar? Gente, nunca tinha passado pela minha cabeça. Só que naquele dia, ele plantou uma sementinha na minha cabeça. E aí eu fiquei naquela, né? Pô, tatuar. Naquele dia, tipo assim, o meu que descartei. Eu falei, pelo amor de Deus, tatuar não, né? E eu já tinha tatuagem, já tinha feito tatuagem em mim. Tipo assim, outra pessoa me tatuou, né? Eu era uma pessoa tatuada. E aí, enfim, ele plantou a sementinha e vida seguiu. Naquele momento, eu tinha decidido uma coisa que era que eu ia fazer faculdade, né? No mundo tradicional, a gente, né? Corre ali todo o percurso bonitinho. E arquitetura era o que mais se aproximava da parte artística de uma profissão tradicional. Então, eu já tinha colocado na minha cabeça que seria arquitetura, ia sair do comércio e ia cursar a faculdade. Na época, eu recebi uma pensão por falecimento de minha mãe é falecida, e aí era uma pensão muito pouquinho, gente, era, sei lá, 600, 700 reais, não lembro exatamente, porque eu não recebo mais, já faz bastante tempo, mas eu lembro que na época eu tinha tomado a decisão de fazer faculdade, nas minhas contas ia dar pra pagar a parte da faculdade, né, porque uma parte eu coloquei no FIES, pra conseguir pagar mais baratinho, e o restante eu conseguiria arcar. Aí nesse meio tempo eu ia ficar assim, ia fazer arquitetura, ia vender meus produtos da Rinodê, ia continuar estudando, mas aí no mesmo período que eu me inscrevi na faculdade, eu decidi comprar o bendito do material de tatuagem. E aí eu falei, beleza, vou comprar aqui. Eu comecei a enxergar tatuagem com outros olhos, achava legal, eu já gostava de ter tatuagem, gostava do estilo, gostava de pessoas tatuadas, achava super estiloso, combinava comigo. E aí eu comecei a enxergar com outros olhos. Decidi comprar o meu material no mesmo período, gente. Entrei na faculdade, foi basicamente quando chegou meus materiais de tatuagem. E eu falei, tá, vou tatuar aqui, vou fazer como um hobby, mais uma forma de arte, eu gosto de fazer. Comecei a treinar. Eu lembro que na época, meu Dindo, Jaldo, ele comprou até aquelas revistinhas de desenho, pra você treinar desenho. E aí o meu primeiro treino em pele artificial foi com um desenho, se eu não me engano, meu Deus, do Homem de Ferro ou do Homem-Aranha. Vai ter foto aí pra vocês, porque eu tenho foto disso aí. É bom, gente, eu registrei toda a minha trajetória, vai ser uma novela aqui pra vocês. E aí comecei a treinar e, consequentemente, criei um Instagramzinho ali de tatuagem pra postar meus treinos, beleza. Nessa que eu comecei a postar os meus treinos, uma pessoa que trabalhava em um estúdio de tatuagem me seguia e viu, achou que eu tava evoluindo bastante nos treinos, enfim. E falou com o dono do estúdio, que era a Jovita, das antigas, e me convidou a trabalhar lá no estúdio dele de tatuagem, como aprendiz, enfim. E aí, gente, foi aí que eu comecei a me inserir no mundo da tatuagem. Comecei a ter contato com outros tatuadores, porque eu não tinha contato nenhum. Tinha um vídeo pingado ou outro, era pouquíssima informação que a gente tinha. Era muito máquina, tinta
e treina aí, se vira, aprende a técnica. Não tinha como é hoje uma estrutura, cursos online, cursos presenciais, mentorias. Antigamente era tudo muito no feeling, então eu consegui entrar em um estúdio de tatuagem, acabou me ajudando muito nesse início para eu começar a entender os processos, porque eu não sabia de nada. E nesse processo eu ainda observava as pessoas. A minha primeira tatuagem que eu fiz foi em 2017, na minha madrasta. Foi um desenho assim, uma bonequinha de palito, gente. Eu tatuei uma bonequinha que era pra ser traço fino ou traço normal, mas eu tatuei de bucha. Era uma 7RS, se eu não me engano, na época. Então, assim, eu tatuava e suava, tremia, porque eu, meu Deus do céu, eu via que tava fazendo alguma coisa errada. E resumindo, ficou um traço, né, todo troncho, torto. Mas foi o meu start na tatuagem, eu comecei aí. E aí pronto, gente, eu passei alguns meses nesse estúdio, treinei, só que aí, como eu falei pra vocês, eu também estava na faculdade. E, gente, faculdade suga a nossa energia. Faculdade de arquitetura, então, meu Deus, não sei o que acontece, é projeto atrás de projeto. E nos primeiros semestres, a gente não tem acesso, nem sei como é que é hoje, mas naquela época a gente não tinha acesso aos programas. Era tudo na mão. A gente fazia ali os tracinhos, tinha aquela... Como é que chama aquela bancada? Não. Como é, meu Deus, o nome? Ai, quem lembrar o nome me fala aí. Eu lembro que a marca era até Tridente. Ai, não vou lembrar. Enfim, a gente fazia naquelas... Vou chamar de bancada. Era como se fosse uma bancadona assim, ó, gigantesca que eu tinha. Comprei lá, parcelei também, ó, e para a sério, gente. Fazia lá na mão com a régua gigantesca, que trabalho da zorra. E eu passava assim horas, todos os dias, era projeto atrás de projeto, tinha que fazer pesquisa na rua, enfim. Tomava muito do meu tempo. E aí que tava atrapalhando. Eu passava o dia inteiro no estúdio e de noite eu tinha que ir estudar, né? Que a minha faculdade era de noite, então pela tarde, manhã, eu tinha que estudar pra faculdade. Então era um período meio que trocado. Precisei sair do estúdio porque tava me atrapalhando muito na faculdade. E nesse período, gente, que eu saí do estúdio, eu acabava passando 2, 3 meses sem atender um cliente. Às vezes era 1, 2, então assim, era um período super complicado que eu não praticava, não tinha tempo e também, né, não conseguia me divulgar, não evoluía na tatuagem, então não tinha clientes. Chegou um período que eu já estava me frustrando com a faculdade. Eu ia, mas era assim, um sacrifício na minha vida. Comecei a fazer estágio também. E aí eu queria muito retornar para tatuagem. Nem que fosse algo que para me desopilar, por hobby. Mas, né, a gente tem custo com material, enfim, tinha que cobrar. Tentei conciliar, me dedicava à faculdade no tempo que dava, me dedicava à tatuagem. Tatuava um bocado de amigo, tatuei minha irmã, tatuei meu namorado, tatuava muita gente de graça. E aí eu comecei a cobrar, tipo assim, R$ 30. Colocava lá no meu Instagram, gente, tô precisando de modelo aqui, de pele. Aí aparece um bocado de cobaia, né? E foi aí que eu comecei a voltar a atender. Atendia um, outro, postava ali os treinos, e aí, devagarzinho, fui voltando, fui me inserindo no mundo da tatuagem de novo. Não mais no estúdio. Tinha uma tia minha que ela tinha era um espaço que vendia biquíni, outro espaço que tinha depilação, e na mesma maca, no mesmo espaço de depilação, eu usava a maca, né, a estrutura, para conseguir atender meus clientes. Então foi assim que eu fui voltando aos poucos. E aí, gente, eu comecei a me dedicar tanto que eu fazia parcerias. Eu chamava pessoas para tatuar, para divulgar. Eu fiz ensaio fotográfico em parceria também. Então, assim, eu fui tentando me moldar para começar a ter clientes, para ter pessoas me vendo. Porque como eu acabei me frustrando um pouco na faculdade, comecei a enxergar aquilo ali como uma possibilidade. E fui indo. E, gente, em 2019, eu decidi abrir o meu próprio estúdio. Foi a minha primeira sala comercial. Eu atendia com horário marcado. A sala era minúscula, mas assim, eu arrumei tudo do meu jeitinho, tinha minha maca, minha impressora, eu tinha os potinhos de pomada pós-tatu, hidratante pós-tatu, tinha tudo muito bonitinho, muito organizado, mas a sala era esse aqui, ó. Cabia a maca, uma mesinha, uma bancada, eu e o cliente sentado. Não dava pra fazer muita movimentação, não. Mas era o local que eu conseguia pagar. E foi aí, gente, que eu dei o meu pontapé de verdade no mundo da tatuagem e comecei a levar a sério, porque agora eu tinha responsabilidades financeiras, eu tinha um aluguel para pagar, eu tinha energia para pagar. Então eu me joguei, fiz um bocado de cartão de visita, divulgava, falava o tempo inteiro que agora eu era tatuadora, me divulgava como tatuadora, falava, se você conhecer alguém aí que quer fazer uma tatuagem, se você quiser fazer uma tatuagem, enfim, eu dava meu jeito, eu me divulgava, cartão de visita era o tempo inteiro, distribuí para a família inteira. Falei, gente, viu alguém que gosta de tatuagem? Renatinha faz.
Todo mundo distribuía cartão pra mim. Fiz panfleto, postava foto no Instagram, fazia vídeo, gente, eu me virei. E foi aí aos pouquinhos que eu comecei a ter um fluxo de cliente, atendia muito bem, fazia um atendimento pós-tatu, dava kit, dava brinde. E aí eu fui começando, né, a movimentar ali uma cartela de clientes. Quando eu percebi que uma pessoa tatuava comigo, voltava e ainda indicava outras pessoas, aí eu comecei a enxergar que eu estava indo pelo caminho certo. Só que aí veio o quê? Pandemia. Gente, eu comecei na faculdade a ter aula online e aquela má vontade, aquela má disposição, aquele, sabe, que eu já estava tendo na faculdade. Na pandemia, então, com a aula online, aí, minha irmã, foi ladeira abaixo. Eu fazia aula, mas eu já fazia assim, nossa, um sacrifício imenso. E aí, nesse mesmo período, né, a gente não conseguia mais atender, tive que manter minha sala ali do maior custo, quase fechando, e comecei a pesquisar na internet outras formas de ganhar dinheiro. Quem não? E aí eu encontrei o famoso dropshipping. Já ouviram falar? Dropshipping é como se fosse não, é uma forma de logística, que você tem uma loja, você não tem estoque daquele produto que você vende, vai ter um fornecedor que ele vai enviar diretamente para o cliente. Ele fez a compra aqui no seu site, quem envia o produto é o fornecedor. É dropshipping. Esse é o formato que acontece de logística da venda. Então, nesse curso, eu aprendi muita coisa. Gente, eu tava obcecada por aquele assunto, porque eu achava que era aquilo ali que ia mudar minha vida. Era muita promessa, enfim, né? Na pandemia, 2020, foi assim, enxurrada de promessas que você ia ficar multimilionário. Tá, cair nesse clickbait aí. Fui fazer o curso, mas, gente, o curso foi muito enriquecedor. Tanto pro dropshipping, sim, que eu consegui fazer todos os processos, criei loja, ganhei um pouquinho de dinheiro, sim, mas eu me sentia enganando outras pessoas, porque o fornecedor geralmente era da China. Aprendi a fazer página de venda, copy, design, aprendi muita coisa nesse período, porque, assim, eu fiquei obcecada e estudava, além do curso, outras formas de incrementar ali o meu negócio que eu estava construindo. Então, eu sentia que eu tava vendendo algo que não era o que eu entregava 100%. Tipo assim, eu tinha uma página de venda bonita, bem apresentada, eu apresentava suporte. Só que na hora que a pessoa recebia o produto chegava ok, só que era um saco assim, fuleiro, o negócio todo esculhambado. E aí, sabe, criava aquele transtorno, o pessoal perguntava, e aí começou aquele burburinho que era as pessoas vendiam coisa da China. Ai, gente, eu me sentia assim, sabe? Tô enganando as pessoas, apesar de que eu vendia e entregava o produto, só não era aquela coisa, né? Não era uma embalagem perfeita, sabe? Cheia de frufru, como a gente vê nas lojas que tem um brand, enfim. Mas o ensinamento que eu tive maior, além do design, copy, tudo, eu aprendi tráfego pago. E como eu tinha minha loja, eu conseguia praticar. Não foi só a teoria, eu conseguia vender. E eu vendia através do tráfego pago. Fazia anúncio, testava produto, testava copy, testava... Enfim, eu aprendi. E tive a prática. E aí as coisas voltando ao normal, foi passando o tempo, a pandemia foi, né, cessando. A gente começou a voltar a tatuar. E eu fiz o quê? Meu conhecimento lá do curso em tráfego design, vou fazer pra mim. Tudo que eu aprendi, eu vou jogar pra tatuagem. E foi assim que eu fiz. Além de desse período eu treinar muito a técnica da tatuagem, que eu precisava ficar boa, eu tava ali, sabe, meio que iniciando, só que eu já tinha um tempo, mas não tatuava muito, e eu já tinha meu estúdio. Treinei muita técnica e comecei a fazer um marketing pra minha estrutura, pra minha marca, pra mim. Então era design da marca, era tráfego pago, uma estrutura maiorzinha de tráfego que eu entendia, eu ia jogando pra mim pra conseguir mais clientes. Aí comecei a ter um fluxozinho de clientes, pessoas começaram a me ver, minha técnica já estava boa, tinha aquela questão do boca a boca que eu falei pra vocês que já acontecia. Uma pessoa gostava do meu atendimento, indicava a outra, voltava pra fazer mais tatuagem comigo. E nesses pequenos passozinhos, aqueles, sabe, de tartaruguinha, eu fui construindo a minha autoridade no mercado da tatuagem. Abri um estúdio maiorzinho. Nessa mesma galeria, tem um vídeo até que eu mostro um pouquinho como é que foi. Sobre aluguel, eu falo um pouquinho de onde eu passei, mas nessa galeria eu tinha uma sala menorzinha, um cubículo, gente, eu pagava R$ 400 nessa sala, piquichichita. Aí incluso água, condomínio, não tinha banheiro dentro da sala. E aí nessa mesma galeria surgiu uma sala um pouquinho maior, um precinho também ali mais ou menos. E aí eu fui dando os meus passos na tatuagem, sempre divulgando meu trabalho, sempre fazendo tráfego. E foi nesse momento, eu me enxergando como profissional, como tatuadora, que eu precisava tomar uma decisão. A faculdade, o que é que eu ia fazer? Ou eu ia fazer os dois
muito mal feito, porque a faculdade toma muito da nossa energia. Acabou a pandemia, acabou a aula online, a gente começou, né, a voltar para as aulas presenciais. E aí começou a tomar muito do meu tempo, como sempre foi. Foi aí, gente, que eu tomei a decisão de trancar o curso. E olhe, isso foi um burburinho, né? Porque eu venho de uma família, né, que passou por todas as fases. Meu pai fez faculdade, ele trabalhava de dia, estudava de noite, todo aquele processo. Então, ele fez concurso, passava em primeiro lugar em concurso, meus tios, sabe? Todo mundo naquela estrutura, faculdade, trabalho, sabe? E eu dar essa notícia, apesar de que eu que pagava a faculdade, né, com a pensão de minha mãe, apesar disso, ainda houve, né? Meu Deus do céu, o que é que você está fazendo? Sabe aquela coisa? Oh, gente, o que eu ouvi, o que vocês também devem ter ouvido, né? Porque você apresentar que você agora vai ser tatuador, a pessoa fala, endoidou, pronto. Vai viver da arte agora. Eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. E passei por todo esse processo, né? Enquanto eu tava tatuando, as pessoas vinham me desenvolvendo. Mesmo assim, Renatinha, sai um concurso aqui, faz a prova do concurso. Renatinha, não sei o que lá, a faculdade e tal. Tá dando, sabe, mais retorno financeiro, quando forma, o mercado de trabalho. Gente, juro, mas nada melhor do que resultado, né? Quando a gente mostra resultado, é o que cala a boca das pessoas. Quando a gente mostra um estúdio estruturado, quando a gente mostra que tem uma cartela de cliente, quando você tá conseguindo pagar suas contas, quando você tá se organizando na vida, é o que cala a boca da galera. Que aí param de te oferecer alternativas, sendo que a profissão que você escolheu é tatuar. Então, gente, pra não ficar um vídeo muito longo, eu quero passar só alguns ensinamentos que eu aprendi com a minha trajetória, que vocês podem implementar no negócio de vocês, que é basicamente, tenham coragem. Mas tenham coragem sabendo os passos que você precisa dar. Nunca dê um passo maior do que sua perna, porque você vai se embolar, vai se frustrar. A gente quer uma vida que, apesar dos pesares, nunca é linear, mas que é algo que a gente consiga manter a longo prazo, sabe? Então, coragem é uma das coisas que eu diria pra você ter na sua vida, porque são as decisões que a gente toma na vida, que a gente escolhe na vida, que vai fazer todo o resto acontecer. Às vezes você está adiando a coisa que vai acontecer muito boa na sua vida porque você não tem coragem de dar esse passo, sabendo que você é capaz de dar esse passo. Outra coisa que eu diria é foquem na experiência do cliente. Gente, essas são as pessoas que fazem tudo acontecer. Sem cliente, a gente não tatua, a gente não tem dinheiro para pagar conta, a gente não consegue evoluir. Então, tudo que você puder fazer para melhorar a experiência do seu cliente, do seu serviço, o material que você oferece, o material que você tatua, o espaço, sabe? Tudo que você puder agregar no seu atendimento, faça, porque vale a pena. É isso que vai te dar retorno, é isso que vai fidelizar os seus clientes e vão fazer com que eles indiquem outras pessoas. Tá? E a última coisa que é muitíssimo importante é aprendam a se divulgar. Aprendam tráfego pago, aprendam sobre criação de conteúdo, aprendam sobre posicionamento, porque é isso que vai fazer com que as pessoas tenham uma percepção de valor em você e no seu serviço. E eu digo isso, gente, com muita convicção, porque em 2022 eu mudei de cidade. Eu saí de Ilhéus, que era no interior da Bahia, e vim pra capital, em Salvador. E eu comecei aqui, gente, do zero. Ninguém me conhecia. Eu era uma completa iniciante na cidade. Eu não conhecia ninguém. Eu vim pra cá procurando um estúdio pra atender, porque eu não ia cometer a loucura de abrir um espaço, que eu não sou maluca, sem ninguém me conhecer, sem ter cliente. Mas foi com tudo que eu validei em Ilhéus, com tudo que eu fiz dar certo em Ilhéus, foi o que eu fiz aqui em Salvador. E que deu certo. Se eu não tivesse seguindo o método, gente, eu ia estar remando, reclamando, como eu vejo muito tatuador por aí fazendo. E hoje, 2025, já final de 2025, já tenho o meu estúdio Maré, tenho um estúdio em um prédio, um dos melhores prédios daqui de Salvador. Já tem 2 anos que a gente está nesse prédio, já tive outro antes, mas assim, hoje eu tenho um fluxo de clientes saudável, hoje eu atendo num lugar confortável, hoje eu pago minhas contas, hoje eu tenho conforto, e tudo graças a ter um método e a ter constância. Gente, tenham coragem, estudem, porque as coisas acontecem. Mas se dediquem também, tá? Só estudar e ter coragem de meter o louco não vai mudar a vida de ninguém não, tá? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu trouxe aqui com muita sinceridade toda a minha trajetória e acredito de verdade que vocês aplicando criação de conteúdo, tráfego, posicionamento, atendimento ao cliente, tudo isso vai fazer com que vocês sejam vistos no mercado da tatuagem e faça com que os clientes tenham interesse em tatuar com vocês. Obrigada para quem assistiu até aqui. O vídeo foi um pouquinho mais longo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal para ter mais vídeos sobre tatuagem. Clique em curtir e comenta aqui o que é que você achou e me conta um pouquinho da sua trajetória também.
Até o próximo vídeo.